Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. 1 Crônicas 4, verso 9. Nós estamos no nosso último culto deste mês de junho, semana que vem a ceia, e eu gostaria de encerrar esse mês com uma palavra objetiva, pontual, um pouco mais incisiva, curta, diremos assim, mas muito importante. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a tua vontade. Nós pedimos, Senhor, que a tua palavra fale conosco mais uma vez, nos instruindo, nos encaminhando num caminho de justiça, de verdade, principalmente, Senhor, num caminho de relacionamento contigo. E aqui, Senhor, nós aprendemos o valor da oração e que a tua palavra nos ensine, Senhor, a compreender e nos aprofundar nela, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu quero começar essa mensagem valorizando, incentivando, encorajando e agradecendo a todos os anfitriões que lideram Connects nesta casa. Os Connects que nós temos aqui, a coordenação do pastor Tom, e são muitos hoje, dezenas de Connects na nossa igreja, tem sido um instrumento de Deus poderoso para desenvolvimento, salvação, conversão de pessoas. A igreja primitiva, que é a nossa igreja modelo para esse ministério, a igreja de Atos 2, a igreja primeira, ela começou com uma reunião em casa. O Espírito de Deus, a primeira vez que desceu, estavam 120 homens reunidos numa sala, num quarto, num andar superior de uma casa, e ali o Espírito desceu, e uma vez que o Espírito desceu, eles começaram a propagar o Evangelho, e eles se reuniam diariamente no pátio do templo, por conta do espaço e da multidão que ia se convertendo, mas nunca perderam a essência de que uma grande reunião da igreja num local público é o resultado de pequenos encontros durante a semana desta igreja em casas. Então a igreja do Senhor, ela não pode perder essa essência da comunhão, do partir do pão, do manter-se unidos, do discipulado do um a um, de coisas que são muito importantes e relevantes e para nós, indivíduos, necessárias para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente se liberte de muitas coisas que um culto público, às vezes não dá para você conversar sobre determinados temas que você numa casa, você se assenta, conversa, e principalmente desenvolve isto que agrada o coração de Deus. A nossa visão de igreja está lá, que nós queremos ser, poderemos ser, e temos uma palavra de Deus para sermos uma igreja grande, de milhares de irmãos, uma igreja que vai afetar e influenciar sociedades, mas uma igreja que vai utilizar de muitos meios virtuais de comunicação, de propagação do Evangelho, mas sem perder a essência do contato físico, do um a um, do partir do pão, da mesa. E aí, então, a importância dos Connects. Se você não faz parte de um Connect, que é uma reunião em casa, de pequenos grupos, eu te encorajo a procurar saber aonde temos, quantos são, de repente perto da sua casa tem um, e você pode se conectar de fato à igreja do Senhor, que é mais do que vir num culto de domingo, é relacionamento.
Então, eu começo falando isto porque esta mensagem que eu vou trazer para você agora, ela foi uma mensagem que eu preguei há mais ou menos 12 para 13 anos atrás, em um Connect, assim que eu me converti e estava vivendo aquela experiência inicial de pregação do Evangelho. Eu tinha alguns amigos que se reuniam num pequeno grupo, numa casa, e me convidaram para ir lá e levar uma palavra até eles, e eu levei essa palavra. Eu nunca preguei essa mensagem numa plataforma, eu nunca preguei essa mensagem para a igreja, eu preguei essa mensagem lá nesse Connect e não lembrava mais dela, nunca mais me veio no coração. Mas há 2 ou 3 semanas atrás, eu fui numa reunião de empresários aqui da nossa cidade, fui convidado para participar de uma reunião de empresários da cidade, e aí lá nessa reunião eu encontrei o dono daquela casa, o anfitrião daquela casa, a oportunidade, um empresário muito importante na cidade, e nós conversando, Deus fez um mover muito especial naquela reunião com os empresários, e no final ele veio me dizer: você pregou uma mensagem que mudou a minha vida, você falou sobre Jabes, você falou sobre a oração de Jabes, e eu guardei essa palavra no meu coração, e de lá para cá, nunca mais eu fui o mesmo, e Deus tem feito coisas extraordinárias, porque eu aprendi a orar. E eu fiquei olhando para ele, eu pensei: poxa, como Deus faz as coisas, a gente não faz ideia muitas vezes de como Deus nos usa com alguma coisa que a gente diz. E daí nasceu o desejo de compartilhar com a igreja, porque a palavra do Senhor, ela é atual, ela é viva, ela é eficaz, e se muda a vida de um, muda a vida de todos, desde que todos creiam em nome de Jesus. E essa oração é uma oração muito importante. Existe até um livro de Bruce Wilkinson, se eu não me engano, esse é o nome dele. Ele escreveu um livro, é um livro fininho, mas é um livro somente sobre este tema, e o nome do livro é A Oração de Jabes. Eu até te encorajo a ler esse livro, porque ele vai destrinchar, ele vai falar de uma maneira de secar muito mais esse texto, e é de fato uma leitura que vale a pena, porque nos inspira a orar, e nos convence da importância de orarmos, e a certeza de que Deus ouve a nossa oração, e atende o nosso pedido. A palavra do Senhor está cheia de relatos dizendo: clamam a mim e eu responderei, anunciarei coisas insondáveis e grandiosas que vocês não conhecem, vocês virão a mim e orarão a mim, e eu sararei a terra de vocês. O Senhor ouve a oração do seu povo. E Jabes era um homem que, para quem olhasse para ele, era o típico arquétipo, estereótipo daquele que tinha tudo para dar errado, a começar pela sua história de vida e por todas as coisas que ele ouviu desde que nasceu. Jabes, diz a palavra, foi um homem que a sua mãe lhe deu à luz, dizendo: com muitas dores eu dei à luz a este filho. Jabes significa causador de dores. Agora você imagina você crescer num lar aonde os teus pais dizem ao teu respeito: você me causa dores. Você imagina você crescer num lar aonde os teus pais, a começar pelos teus pais, que deveriam ser os maiores encorajadores, são aqueles que mais amaldiçoam a sua vida. E não é raro você encontrar gente assim. Não é difícil você ver pais que amaldiçoam seus filhos. Não é difícil você encontrar adultos adoecidos por conta de uma infância amaldiçoada. Outro dia eu li uma frase que me chamou muita atenção, e eu guardei no meu coração: dê aos seus filhos uma infância que na vida adulta eles não precisem se curar dela. E essa é a nossa responsabilidade. Diz a palavra que nós, como pais, somos semelhantes a guerreiros que têm a sua aljava cheia de flechas, e os filhos são estas flechas, e nós devemos apontar os nossos filhos para um alvo. A gente sabe que o alvo é Jesus, mas não é simplesmente dar a eles uma religião,
é dar a eles o propósito, é dizer a eles a quem eles pertencem, é encorajá-los, é incentivá-los, é encher o coração deles de uma autoestima que vem de Deus, e os pais são esses encorajadores, esses desenvolvedores, esses treinadores, esses homens e mulheres que disciplinam e que forjam o caráter. Portanto, nós temos uma missão de abençoar, de bendizer, de encorajar, de ensinar e de não de amaldiçoar. E existem hoje sim muitos adultos que precisam se curar da infância que tiveram, porque a infância que tiveram foi uma infância de maldições do tipo: você me causa dores, você atrapalhou a minha vida, você não foi planejada, você não foi planejado. Eu vivia a minha vida do jeito que eu queria, e de repente eu soube da notícia que agora eu seria pai, seria mãe, e essa situação, essa notícia mudou a história da minha vida, mudou o meu destino, e não mudou para melhor, me atrapalhou. Se não dizem, alguns, pelas ações, transparecem, deixam a entender. E aí a gente tem uma geração adoecida, uma geração de Jabes, uma geração de pessoas que crescem pensando: eu causo dores, eu sou o causador de problemas, fui e sou uma pessoa indesejada. Só que existe um Deus que antes de te formar no ventre te escolheu, e antes que a tua mãe ou teu pai soubessem da tua existência, Ele já te designou para um propósito, e o teu propósito não é causar dores, o teu propósito é ser mais do que vencedor sobre essa terra. O que você precisa é se conectar com esse Deus, o que você precisa é se apropriar desta redenção, desta salvação e deste amor que lhe é direito, e que lhe é doado, e que lhe é gratuitamente entregue através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se apropriar desta verdade. Ainda que um pai ou uma mãe se esqueça de um filho a quem amamenta, diz a palavra, o Senhor jamais se esquecerá dos seus. A melhor forma de você se curar de uma infância talvez, ou de uma história de maldições hereditárias, de palavras malditas, de ter ouvido tantas coisas que te entristeceram e que talvez te provocaram uma paralisia. Você está travado, está travada de viver o melhor de Deus, porque você espera a aprovação de homens, e de fato é muito cruel esse tipo de coisa. Quem aqui trabalha na área da saúde mental sabe como isto cria na mentalidade, no psicológico das pessoas, traumas difíceis de lidar. Só que a cura para este trauma está em você saber que antes de qualquer pessoa dizer qualquer coisa ao teu respeito, os céus já declararam um propósito extraordinário para a sua vida, e hoje é um dia de você se libertar disso e desfrutar e comer os melhores frutos desta terra. Jabes foi o homem mais importante da sua família. Jabes foi o homem que mais respeito recebeu, só que ele cresceu nessa palavra, ele cresceu nesta maldita mensagem, causador de dores, tanto cresceu que a sua oração começa com uma interjeição. Na língua portuguesa, na nossa gramática, nós temos uma expressão chamada interjeição, que ela expressa sentimentos profundos. Você utiliza muitas vezes para dizer coisas que você não tem nem vocabulário para dizer, ela expressa apenas um sentimento. E olha como é que começa a oração de Jabes: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não suporto mais, não dá mais. Já procurei muitas formas, já tentei muitas saídas, já fui para as drogas, já fui para as baladas, já fui para os 1000 relacionamentos, já fui para os jogos, já fui para tantas coisas, já procurei tantas alternativas,
É assim que ele começa. Ele começa revelando o seu coração, expressando a sua alma nessa interjeição. 2 letrinhas. Mas Deus sondou toda a oração. Somente nesse coração vulnerável, contrito e quebrantado diante do Senhor. Nós, como eu disse, expressamos muitas palavras e muitas vezes, é verdade, falamos da boca para fora. Tem coisa que a gente fala que é da boca para fora, especialmente os homens, né? O universo masculino, quando a 5ª série impera. A gente fala um monte de coisa, a gente encontra um amigo, e aí, seu jaguara? Mas são coisas da boca para fora que dizem o sentido oposto, quer dizer outra coisa. E aí, meu amigo, como é que você vai? Cortei o cabelo, o que você achou? Tá lindo, tá igual a tua cara. Mas quer dizer outra coisa. Palavras que muitas vezes são da boca para fora, e essas palavras, elas não têm um efeito destruidor, porque a palavra, ela não vem simplesmente lançada por ser uma palavra, ela precisa ser carregada com sentimento, ela precisa ser carregada com intenção. É a palavra mais a intenção. É por isso que Deus não ouve só a palavra, Deus sonda os corações. Davi vai dizer que ele é aquele que sonda o coração, e um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará, porque toda oração que nós fazemos, o Espírito de Deus sonda a intenção da nossa oração. Romanos 8, Paulo vai dizer que o Espírito é aquele que sonda as intenções do nosso coração e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar. Porque existem outras vezes que a gente está falando alguma coisa, mas ela não expressa profundamente, o nosso vocabulário não é tão rico para expressar profundamente a nossa intenção. Então o Espírito de Deus pega a intenção do coração. E aqui Jabes, ele começa revelando a sua intenção do coração. A gente disfarça as nossas intenções para as pessoas. Da mesma forma como às vezes a gente fala mal, mas na verdade está querendo falar bem. Outras vezes a gente também faz o contrário, a gente dá aquela, fala bem, mas aqui dentro o coração é falso. Aí Deus está olhando, dizendo assim: tira a tua máscara. Deus está olhando a intenção do coração. E uns aos outros a gente até consegue, por mais que nós tenhamos o discernimento, tem coisas que a gente fere, porque percebe-se a intenção das palavras, mas agora a Deus a gente não consegue iludir. Deus ouve a nossa oração, só que Deus está atento à intenção do nosso coração. Deus, Senhor, esta é a minha realidade. Talvez eu não consiga nem expressar qual é o sentimento que eu estou tendo, mas Tu sondas o meu coração e Tu me conheces. Senhor, eu abro o meu coração diante de Ti. Quem estiver aqui hoje com o coração contrito e quebrantado, em nome de Jesus, você pode ter certeza, Ele não desprezará, seja qual for a tua oração. Mas há de se desarmar, se desarme, se torne vulnerável diante do Senhor. É por isso que a palavra diz assim, que quando nós devemos orar, Jesus ensinou: vá para o teu quarto, ore em secreto, que o teu pai que está em secreto ouvirá a tua oração e te recompensará. Jesus não estava simplesmente falando de uma condição de você se isolar, porque talvez se você orar na frente dos outros, vai parecer que você está querendo mostrar alguma coisa e que não é, ou religiosidade. Jesus não está falando só disso. Jesus também está dizendo o seguinte, para o camarada trancar a porta de um quarto, sozinho em casa, sem ninguém estar vendo, dobrar o seu joelho e orar, é porque ele literalmente está expressando uma verdade do seu coração. Você não vai fazer tudo isso para contar história para você mesmo. Você não vai fazer tudo isso para parecer alguma coisa para quem? Se você se dispõe a entrar no teu quarto e orar em secreto, é porque você de fato está indo com sinceridade, expressando toda a verdade do teu coração e quem você é de verdade. E é isso que Deus quer receber. Deus quer receber a verdade do nosso coração. Deus quer receber
aquilo que é verídico. Nós crentes mesmos temos um pensamento muitas vezes religioso de desejarmos, né, nos tornar superpoderosos no Senhor, ou perante as pessoas. E parece que algum tipo de fragilidade ou de fraqueza espiritual, reconhecer debilidades, falhas, problemas, dores, frustrações. Como é que você está? Não, está tudo bem, mas não está tudo arrebentado. Aparentamos ser o que não somos. E acabamos revelando orgulho, vaidade, presunção muitas vezes. Parecer o que não somos. Só que para Deus isso não funciona. Deus quer ver a verdade do nosso coração. Sonda-me, Senhor, e veja se algo em mim te aborrece. Sonda-me, Senhor, e veja se a minha oração é sincera. Jabes começou com uma sinceridade extrema. Ali ele abriu a sua alma. E então ele diz: abençoa-me. Abençoa-me. Ele começa falando algo que é muito importante nós entendermos. Como é que você quer tornar-se uma bênção se primeiro você não for abençoado? Como é que você quer fazer algo por alguém se primeiro não foi feito por você? Como é que você ousa dar a alguém aquilo que você não tem? Quem pode fazer daquilo que não tem, daquilo que não é? Jabes entendeu que a vida ela é feita de escala de prioridades. Primeiro Deus. A prioridade da nossa vida é o Senhor, é o nosso relacionamento com Deus. Nessa escala de prioridade, em segundo lugar, vem você. Vem quem o Senhor pode te tornar, o que você pode ser no Senhor, as coisas que você pode se desenvolver a partir do teu relacionamento prioritário com Deus. E então, aquilo que nós chamamos de terceiros. Você só vai poder ser um bom pai se você for primeiro um homem bem relacionado com Deus e bem consigo. Você só vai poder ser uma boa mãe se você for primeiro muito bem relacionada com Deus e segundo está de bem com você. Hoje as pessoas inverteram completamente isto. A minha prioridade são os meus filhos. A minha prioridade é o meu relacionamento, a minha prioridade é o meu trabalho, a minha prioridade são os outros. Isso parece, de certa forma, algo benéfico. Parece que essa pessoa é altruísta. Meu Deus, como ele é bondoso, como ela é bondosa. Mas você está sendo cruel com quem você está servindo e tratando como prioridade da sua vida. E você está muito abaixo do que você poderia ser. Porque a tua prioridade deve ser Deus. E uma vez que você está em Deus, Deus começar a te capacitar de toda sorte de bênçãos celestiais, e então você poder se tornar um abençoador de vidas. Para mim, um dos maiores textos que me ensinam isso é Filipenses capítulo 2. Quando a Bíblia diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus sempre teve e pregou que a sua prioridade era o Pai. A sua prioridade era o Pai. Jesus só pôde se esvaziar porque ele tem e tinha toda a autoridade e todo o poder. E então ele se esvaziou de si mesmo para se tornar servo. Primeiro te relacione profundamente com Deus, seja cheio do Espírito Santo e depois te esvazia para servir pessoas.
Esse é o princípio elementar. Isto é a humildade. Humildade não é você pensar menos de si. Humildade é você pensar menos em si. Só pode ser humilde quem tem muita coisa valiosa dentro do coração. Só pode ser humilde quem de fato foi abastecido e cheio do Espírito Santo. Só pode ser humilde quem de fato recebeu muitas dádivas. Só pode ser humilde quem de fato se desenvolveu muito. E se desenvolveu tanto que agora a sua atitude é a mesma de Cristo. O Pai é prioridade. Eu sei que eu posso muitas das coisas, mas eu vou parar de pensar em mim para pensar nos outros, me esvaziando como servo. Por isso que o Senhor disse assim: aquele que quiser ser maior no reino de Deus, torne-se servo de todos. Os maiores entre vocês, aqueles que governam, sejam como os que servem. Porque esse é o princípio. Aí sim, você vai poder ser o marido que a tua esposa merece. Se Deus for prioridade na sua vida, se o projeto de Deus for prioridade na sua vida, se você dedicar um tempo da sua vida cuidando de si mesmo, melhorando enquanto indivíduo, procurando ser hoje a melhor versão de si mesmo, não se comparando a ninguém, mas procurando ser a melhor versão que você pode ser de você mesmo, então você vai ser um melhor marido, um melhor pastor, um melhor pai, um melhor servo, uma melhor pessoa para essa sociedade. Uma coisa é egoísmo, é egocentrismo, uma coisa é primeiro a mim e os outros que se lasquem. Não é isso que o Senhor está ensinando. O Senhor está te ensinando a você ser tão cheio do Senhor e das coisas do Senhor, e agora nesse lugar de grandeza se esvaziar para servir pessoas. Agora se esvaziar do quê? Se já está um saco vazio que não para em pé. Porque não tem buscado essa relação, não tem buscado. Por isso que Jabes começa. Jabes não está sendo egocêntrico, Jabes não está sendo egoísta, Jabes não está sendo um cara cheio de vaidades, ele só está tendo bom senso. Só causo dores, só dizem que eu faço isso, falam que eu criei, eu nem sou o que estão dizendo, não que seja perfeito, não que seja ideal, mas também não é o que estão falando. Senhor, eu não aguento mais essa dor, me abençoa, muda a minha história, muda a minha vida, me torna, como disse Deus a Abraão, eu te abençoarei. Deus não disse para Abraão primeiro ser bênção, Deus disse que primeiro o abençoaria, para então ele poder abençoar. Agora Deus está sondando isso, quer ser abençoado por quê? As pessoas à sua volta vão mudar de vida? O que o Senhor vai entregar na sua vida vai transformar histórias? A tua oração é abençoa, mas me abençoa por quê? Para quê? Qual o propósito da bênção do Senhor? Deus olhou para o coração de Jabes e sabia que Jabes ia se tornar o homem mais respeitado da sua família. Por quê? Porque agora passa de carrão na frente da família, porque agora tem as coisas, e porque agora sapateia na cara da sociedade que ele pisou? Não, é porque esse cara foi um agente com certeza transformador de histórias, pagando todo o mal que recebeu com o bem que recebeu do Senhor. Foi abençoado e tornou-se uma fonte de bênçãos para os seus, para a sua sociedade, para aquela geração. Tornou-se um homem, mas entendeu: Senhor, eu não posso dar daquilo que eu não tenho, então me abençoa. Foi a oração de Jacó: se tu me abençoares, se tu estiveres comigo, se tu me protegeres na terra onde eu vou, me trazeres em segurança para a casa do meu pai, de todas as coisas que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. O dízimo no Velho Testamento, ele tinha 3 funções específicas. Era o sacerdócio, que tinha a ver com as funções do templo e da adoração de Israel. Era o cuidado com o órfão e com a viúva, e o socorro aos estrangeiros. O que ele está dizendo? Se tu me abençoares, Senhor, se tu estiveres comigo, o teu reino pode contar comigo, os menos favorecidos podem contar comigo, e aqueles que estão padecendo como estrangeiros e como peregrinos nessa terra, poderão contar comigo, porque a bênção sobre mim me tornará um abençoador sobre vidas. Deus mudou a história de Jacó ou não?
Então ora hoje sem nenhum tipo de temor. Tem gente que diz assim, não, eu tenho até vergonha de orar, não vou orar para pedir nada ao Senhor. Peça e vos será dado. Busca e você encontrará. Bata e a porta lhe será aberta. Agora entenda que você é mar da Galileia, você não é mar morto. Eu já expliquei essa analogia aqui. Nós vamos agora para Israel e nós vamos lá ver com os nossos olhos que todas as águas de Israel procedem do Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon, e ele vem irrigando e abastecendo toda a terra de Israel. Quando ele forma o mar da Galileia é chamado de mar porque é uma imensidão, mas é na verdade um grande lago de água doce, muita vida. Todo Israel é alimentado, é abastecido, peixes, é lindo demais a região em torno do mar da Galileia. E o mar da Galileia vai se transformar lá embaixo, no Mar Morto. E no Mar Morto, o nome já diz, tudo morre. O Mar Morto recua mais de 1 metro todos os anos, está evaporando, está sumindo, e é de fato uma água de enxofre, insalubre, que você não pode ficar mais do que meia hora dentro daquela água. Mas é a mesma água do Rio Jordão, que nasce lá no Hermon, do Mar da Galileia, é a mesma água. Qual é a diferença do Mar da Galileia para o Mar Morto? A diferença está aqui. O Mar da Galileia tem entrada e tem saída, o Mar Morto só tem entrada, e todo mundo que só tem entrada morre. Todo mundo que é só o venha a mim ao teu reino, venha a mim a tua vontade, faça só sobre a minha vida, e não é um instrumento de transformação de vida de ninguém, torna-se um Mar Morto. Porque a vida é assim, a Bíblia diz assim, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O Senhor, na semana passada eu preguei, é aquele que supre de semente ao que semeia, e de pão ao que come. Pão a gente come, semente a gente semeia. Então toda a fonte de bênçãos que o Senhor vai realizar sobre a sua vida e vai derramar sobre você, vai te tornar um abençoador também. Se não te tornar, você padece, naturalmente padece. Então seja alguém que auxilie os seus familiares, os seus amigos. Seja alguém que talvez não seja dinheiro que você vai dar, mas você tem condições de dar um tempo, um ombro amigo, tomar um café, ajudar, auxiliar, socorrer. Seja alguém abençoador, e certamente toda sorte de bênçãos será transbordante, extraordinária sobre você. Abençoa-me. E aí ele diz assim, e aumenta as minhas terras. Antes de pedir recursos materiais, ele pediu recursos divinos interiores. Quando ele disse abençoa-me, ele está dizendo, Senhor, me enche primeiro o interior, capacita a minha vida interior. Me dá tudo aquilo que eu preciso, que o dinheiro não compra. Me dá tudo aquilo que eu preciso, Senhor, que não importa quanto eu tenha de dinheiro, eu não consigo adquirir esse tipo de coisa. Sabedoria, por exemplo, que foi o que pregamos semana passada. Saúde, bem-estar, segurança, estado de espírito pacífico. Me dá primeiro, Senhor, uma condição de domínio próprio, me dá primeiro o fruto do Espírito, abençoa-me primeiro com aquilo que é extraordinário, com aquilo que é divino, com aquilo que é celestial, e agora que eu estou enriquecido por dentro, me enriqueça por fora, porque eu preciso de território para expandir. Eu preciso agora de ferramentas nas mãos, e de terra, para poder semear essa semente que o Senhor colocou dentro de mim. Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Meu irmão, existe uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Você vai se expandir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, você vai crescer. A palavra do Senhor, inclusive, para você é: não impeça o crescimento. Nós somos como videira, diz a palavra, o Senhor é a videira verdadeira, nós somos ramos na videira. Você sabe que videira, ela vai se espalhando, ela vai crescendo, ela vai se expandindo, conforme for lhe dado capacidade, ela não para, e assim será a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos nos expandir, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar a terra, nós vamos a nações, nós vamos para muitos lugares. Tu e a tua casa se expandirão, os teus filhos crescerão, os teus netos crescerão, a tua família prosperará, as terras serão aumentadas em nome de Jesus, para que haja mantimento e condição de todos serem abençoados.
Uma vez que você está cheio de sementes, você vai precisar de terra para colocar essas sementes. E o mesmo Deus que supre de semente vai te dar também um território para você poder realizar o que precisa realizar. Então ora ao Senhor. Talvez você esteja abastecido com muitas coisas interessantes, mas te falta um território. Te falta um lugar que você possa ser plantado como uma árvore frondosa, junto a águas correntes. Um lugar onde as tuas raízes podem começar a se aprofundar, a se expandir, e você pode começar a crescer de fato como um cedro do Líbano, como uma palmeira plantada na casa do Senhor. A terra é tão importante quanto a semente. Por isso os territórios que você anda é muito importante. Por isso que Paulo disse assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você anda também determina aonde você vai chegar. As relações que você tem, as alianças que você faz, as sociedades que você implementa, tudo isso é importante. Isaías 58 tem um texto que eu gosto muito de refletir nele, porque eu fico avaliando, analisando. Às vezes a vida começa a dar umas travadas. Alguém já viveu isso? Você está fazendo tudo certo, de repente começa a dar umas travadas, queima as coisas, estraga tudo, e as coisas não andam, e parece que o céu se fecha, e aí até para orar fica difícil, e você começa a procurar, mas meu Deus, parece que está tudo certo. A Bíblia diz assim: se você eliminar do seu meio o julgo, o opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, então a sua noite será como o meio-dia, a luz despontará nas trevas, e você será abençoado em tudo que você fizer. Você será reconstrutor de velhas ruínas, cidades inteiras serão abençoadas. Se você entender isto, que muitas vezes as coisas travam por causa do tipo de relação que a gente tem, o território que a gente anda, as amizades que a gente insiste. Uma coisa é você ser um evangelista, que você está apto para sentar com qualquer pessoa e ser um instrumento de Deus para pregar para qualquer pessoa, sem nenhum tipo de acepção, sem os preconceitos, simplesmente ser alguém que é um instrumento de Deus. Senhor, se tu quiseres me usar para ir na cadeia, eu vou. Se tu quiseres me usar para ir lá no boteco da esquina e eu precisar falar do teu evangelho para alguém, eu vou. Uma coisa é você ser instrumento de Deus para isso, outra coisa é você fazer sociedade com ímpio, com escarnecedores, com gente que não está no mesmo propósito que você. Terra, território. Você precisa avaliar muito bem isto. Eu já falei isso e repito. A minha família é de família judia, converteu-se ao evangelho, mas os meus bisavós, então eu cresci muito com essa cultura do judaísmo dentro de casa. E uma das coisas muito importantes na cultura judaica, nos negócios, é: você sabia que um judeu não faz negócio com adúlteros, se ele sabe que é adúltero? Meu Deus, por que esse preconceito? Se o cara não é capaz de dar honra à mulher que deita do lado dele, é mãe dos filhos dele, vai levar quanto tempo para me trair? Numa sociedade de um negócio. Se não honra os seus, como que vai me honrar? Se é capaz de pegar o dinheiro sagrado da família e gastar em prostituição, e deixa os filhos vulneráveis, a mulher vulnerável, quanto tempo vai levar para meter a mão no caixa da empresa, da sociedade que a gente tem? Não dá para fazer negócio. E hoje o mundo é tão corrompido que muitos negócios, depois de fechar, eles vão para onde? Para a prostituição, comemorar. E os caras vão lá. Aí depois a semente não germina, não cresce, apodrece, está entre espinhos, a coisa não acontece, não sabe por quê? Porque às vezes a gente quer se encaixar a um padrão do mundo para parecer moderninho. Meu irmão, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida, mas tem um propósito e uma ação que você precisa ter. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não queira parecer o moderninho. Pareça com a palavra do Senhor. Seja radical na palavra. Abençoa-me, Senhor, e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores.
Meu irmão, o que eu aprendo aqui é que o que nos fortalece e o que nos assegura é a mão do Senhor. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode conquistar o topo do mundo, você pode alcançar todas as coisas que você desejou na vida, você pode ter todos os ativos financeiros trabalhando ao teu favor, você pode inclusive ter o descanso daquele ou daquela que sabe que o pão nosso de cada dia, por conta de tudo que construímos, está garantido até a 3ª ou 4ª geração, mas a verdade é que se a mão do Senhor não estiver conosco, nada disso está seguro. O que nos sustenta e nos assegura é a mão do Senhor. E aqui Jabes diz que a tua mão esteja comigo. Eu posso estar bem, eu posso estar por cima, eu posso estar enriquecido, eu posso estar muito saudável, eu posso estar com poder, com fama, com autoridade, reconhecido por homens, mas que a tua mão esteja comigo. Davi, quando pecou, já era o rei de reis, o mais poderoso rei da sua história, enriquecido e com tudo que ele precisava e almejava, e não precisava mais de guerra nenhuma. Quando ele pecou, o único medo dele foi: Senhor, não afasta de mim o teu espírito, porque se tu não estiveres comigo, eu não sou ninguém. E aqui Jabes entende isto. Por vezes nós oramos para ter as coisas, e depois que temos as coisas nos têm, e Deus não nos tem mais. Nós oramos, buscamos, clamamos, trabalhamos. Você não precisa nem fazer algo muito extraordinário. Se você se converte genuinamente, só pelo fato de se converter genuinamente, agora viver uma vida mais saudável e equilibrada, você já vai economizar, logo prosperar. Porque antes estava no mundo, era cachaça, era os amigos, era bagunça, era todo final de semana um estouro, era sempre, o dinheiro vai embora. Aí agora vem para o culto, a oferta nem chega perto do que você gastava no camarote. Camarote era o rei do camarote, a oferta vai prosperar, vai começar a enriquecer, não tem jeito, vai começar naturalmente. Só que tem muita gente que começa a buscar ao Senhor, e depois que Deus começa a mudar a vida, as coisas que ele conquistou agora lhe dominam, e ele já não tem mais tempo para o Senhor. Se esquece que quem lhes trouxe até aqui foi o Senhor, e é a mão do Senhor que nos abençoa. E enquanto a mão do Senhor estiver conosco, não se trata só de bênção, se trata de proteção. Ninguém toca em quem o Senhor guarda. E Jabes está dizendo: Senhor, que a tua mão esteja comigo, guardando-me, livrando-me. Que a tua mão esteja comigo, porque eu sei que se a tua mão não estiver comigo, não importa o que aconteça, não importa o que eu tenha, não será seguro. Nos dias do dilúvio, haviam muitos milionários sobre a terra, muitos poderosos, haviam cidades poderosíssimas nos dias do dilúvio, mas só sobrou Noé e os seus, porque a mão do Senhor estava com eles. Nos dias de Sodoma e Gomorra, você vai ver a história que não haviam cidades mais poderosas e ricas e prósperas do que Sodoma e Gomorra. Mas no dia do fogo e do enxofre, só sobrou Ló e as suas filhas, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Nos dias do cativeiro do Egito, o Egito era a nação mais poderosa de toda a terra. O faraó era considerado um deus. Mas quando vieram as pragas, ninguém foi capaz de suportar, somente o povo hebreu, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Nos dias da Babilônia e dos Medo-Persas, Mesaque, Sadraque e Abidnego foram jogados na fornalha 7 vezes aquecida, e não se queimaram, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Nabucodonosor era o todo-poderoso, Dário era o grande Medo-Persa, e por causa de uma palavra dele, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não foi devorado, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Nos dias do Império Romano, um dos impérios mais poderosos da terra, Jesus foi preso, foi açoitado, foi crucificado e foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou, porque a mão do Senhor estava sobre ele. É a mão do Senhor, não é a força do homem.
Não é o poder material do homem, não é o intelecto do homem, não é a capacidade motora da inteligência humana, é a mão do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, haverá fogo, enxofre, os poderes celestes serão abalados, na terra os homens desmaiarão de terror. Na terra diz a palavra que o agito e o bramido do mar provocará a tribulação e as dores e os sofrimentos de muitos, e nós teremos muitos e muitos bilionários, milionários e homens poderosos, estão construindo bunkers, estão fazendo o que bem entendem, mas no grande e temível dia do Senhor, só não sucumbirá você, a sua casa e a igreja de Jesus, porque a mão do Senhor estará sobre nós. É a mão do Senhor que nos protege. E Deus atendeu o seu pedido. Hoje é uma manhã que eu tenho certeza que o Senhor atenderá pedidos. Gente que está aqui e que em nome de Jesus serão levantados pelo Senhor como os mais respeitados da sua casa. Homens e mulheres que serão respeitados nessa sociedade. A palavra respeitado aqui significa kabad, que vem e que forma a palavra kabod. Kabod é glória do Senhor. Nós estamos vivendo o ano onde nós estamos profetizando, mostra-nos a tua glória. É porque a glória do Senhor estará sobre você, que você terá dignidade, honra e respeito por onde você passar. É porque a glória do Senhor estará sobre nós, que você será ouvido por onde você passar, porque a glória do Senhor se manifestará na salvação e na transformação de tantas outras vidas. Você será respeitado e respeitada, não porque você venceu a sociedade, mas porque você se tornou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e uma sociedade poderá ser transformada através da sua vida em nome de Jesus. Esta mesma oração nós podemos fazer hoje. Ah, Senhor, sara a minha alma, sara o meu coração, muda a minha história, muda tudo aquilo que talvez me trouxe muitos traumas até aqui, me sara de uma infância talvez, de uma juventude, de um relacionamento que acabou, de problemas que eu vivi, de uma outra congregação que eu estava, de traumas que me fizeram sofrer. Eu não aguento mais, abençoa-me, Senhor, mexe aqui dentro, qualifica o meu interior, me acrescenta o que falta, me dá condições, Senhor, de expandir, de crescer, e que a tua mão esteja comigo todos os dias, até que tudo esteja completo. Se isto é uma oração no teu coração, sincera, meu irmão, em nome de Jesus, a palavra que Jabes ouviu é o que você vai ouvir, e Deus atendeu o seu pedido. Eu quero te convidar a ficar de pé.